Fala pessoal, estou eu aqui de novo. Hoje o assunto é PIB, Produto Interno Bruto, que é um indicador aí muito comentado nos noticiários nos últimos anos, né? Principalmente por causa da crise econômica. Então você vai ficar sabendo aí de uma forma simples o que é esse tal de PIB. Então se liga aí no vídeo. PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços que foram gerados no país em um determinado período de tempo. A gente pode somar o PIB para uma cidade, para um estado, mas o mais usual é o cálculo do PIB para o país como um todo. Entra nesse cálculo do pãozinho até o apartamento de luxo, ou seja, tudo. E tem umas regrinhas ali que eu vou comentar mais para frente, porque a gente não pode simplesmente somar tudo que foi consumido, tudo que foi gerado, porque senão a gente acaba duplicando. Mas eu vou comentar isso mais para frente. Então o PIB ele vai somar lá a agricultura, tudo que a agricultura produziu, vai somar a indústria, tudo que a indústria produziu, vai somar o serviço, tudo que foi gerado de serviço, tudo que o serviço gerou. Então vai somar esses setores da economia, né? Vai ter as regrinhas de cálculo que eu vou comentar mais para frente, mas ele vai somar tudo o que foi produzido nesses setores. E aí então vai chegar num cálculo de quanto que foi produzido, quanto que gerou de riqueza no país naquele determinado período. Aí a gente vai ter em valores monetários, né? Normalmente a gente vê em TV, em jornais, falando de PIB em percentual. Eu vou comentar isso mais para frente, qual que é a diferença dos dois, tá? Porque na verdade o percentual é só um comparativo com um determinado período anterior. O objetivo do PIB é medir a atividade econômica de um país, né? Medir a riqueza daquele determinado país. Então é ver quanto que ele está produzindo. Se o país está produzindo, então ele está gerando mais emprego, está vendendo mais, está gerando mais investimento. Então tudo isso acaba tendo um reflexo no país como um todo. Lógico que ele tem umas desvantagens, né? Não é um índice perfeito, porque na verdade ele não mede exatamente a distribuição de renda. Ou seja, eu posso ter lá um país com PIB elevado, mas tem uma maior parte da população pobre e uma pequena parte rica. Então ele vai medir só o que o país gerou como um todo, né, de uma forma geral. Bom, e o que entra nessa conta do PIB? Bens e produtos finais, tá certo? Então são aqueles produtos vendidos diretamente ao consumidor final. Vai entrar aí do pão ao carro. Não vai entrar os produtos intermediários, que eu vou comentar um pouquinho para frente o que seriam esses produtos, tá certo? Então todos os produtos finais, tudo que é vendido diretamente ao consumidor final, faz parte dessa conta dos bens e produtos finais. Outro item, os serviços remunerados. Então todos os serviços remunerados também fazem parte dessa conta, seja do serviço da doméstica ao banco. Então todos os serviços remunerados também fazem parte dessa conta. Mais uma coisa que faz parte desse cálculo são os investimentos. Então todos os investimentos que as empresas fazem para aumentar a produção no futuro também faz parte dessa conta do PIB. Mais um item, os gastos do governo. Então tudo que o governo gasta para atender a população, seja do salário do professor até para manter o exército, né, tudo que for gasto para manter o exército, então tudo isso também faz parte do PIB, tudo isso entra na conta do PIB. Bom, agora o que não entra na conta do PIB? Primeiro item, os produtos intermediários, né? O que são esses que eu comentei agora há pouco, que não entram nos produtos finais, né? Então o PIB tem algumas regrinhas para a gente não poder duplicar o cálculo dele. Vou dar um exemplo aqui de como que seriam esses produtos intermediários, né? Que não entram no cálculo para evitar duplicar o valor. Imagine o seguinte, tem um produtor rural, ele produz lá o trigo, que vai ser usado futuramente para produzir o pão. Ele vende então esse trigo para uma fábrica que vai produzir então a farinha. Essa fábrica vende depois a farinha para a padaria e você como consumidor final vai lá e compra o pãozinho. Se a gente somar o trigo que o produtor rural produziu, a farinha que a fábrica produziu e o pãozinho, a gente estaria duplicando os valores no PIB. Quando a gente soma o pão, a gente já está somando já o quanto que está agregado de matéria-prima para produzir aquele pão. Então a gente estaria somando, se a gente tivesse o cálculo, somando a farinha, o trigo e o pão, a gente estaria somando duas vezes, por exemplo, a farinha, 3 vezes, por exemplo, o valor do trigo, né? Então esse cálculo não é feito dessa forma. Então na hora de calcular o PIB, não é considerado esses itens de matéria-prima, né, os itens intermediários, para poder chegar num valor mais correto. Então soma-se, nesse caso, o mais correto seria somar só o valor do pão, né, o produto final. Então por isso que eu comentei lá que soma-se os produtos finais. Nesse caso o final, que foi o consumidor final, foi o pãozinho. Então vai somar somente o valor do pão. Outro item que também não entra no cálculo são os serviços não remunerados.
Tá? Então aquele serviço da dona de casa não é remunerado, também não faz parte desse cálculo, não é somado para cálculo do PIB. Outro item que também não entra no cálculo do PIB são os bens já existentes. Construiu uma casa, né, em anos anteriores, então essa casa já fez parte do cálculo do PIB em outros anos, ela não vai entrar no PIB novamente, né, uma casa usada, por exemplo. A gente comprar uma casa usada não entra no cálculo do PIB. Mesma forma, um carro usado, se a gente vender um carro usado também não entra no cálculo. Então, itens já existentes não entram no cálculo, senão a gente acaba duplicando o valor do PIB entre dois períodos. Também não entra no cálculo do PIB aqueles trabalhos informais. Trabalhos sem carteira assinada, aqueles trabalhos ilegais que a gente não consegue comprovar. Então, tudo isso também não faz parte do cálculo do PIB. Tem duas formas de calcular o PIB, pela ótica da oferta e pela ótica da demanda. Os dois cálculos têm que chegar no mesmo resultado, mesmo valor final. Então os dois têm que bater, têm que ser iguais. Pela ótica da oferta, é tudo aquilo que foi produzido pela agropecuária, pelas indústrias e tudo que foi produzido através dos serviços. Então a gente soma tudo isso, obedecendo aquela regrinha que eu comentei agora há pouco dos produtos intermediários, tá? Para não ter a duplicidade. Então a gente soma tudo que foi produzido por esses três setores e aí a gente chega então no cálculo pela ótica da oferta. Já pela ótica da demanda é olhado o consumo. Então nessa ótica a gente olha pelo consumo, ou seja, tudo que a população consumiu, tudo que a população comprou, seja lá uma geladeira, alguma coisa nova, tudo que o governo consumiu, né? Então o governo gastou para atender a população e tudo que foi gasto em investimentos, né? Que as empresas gastaram para investir no seu parque industrial. E aí entra também o item exportação menos importação, ou seja, tudo que a gente exportou menos tudo que a gente importou. Então a gente soma tudo isso e vai chegar então no cálculo pela ótica da demanda, né? Ou seja, tudo que foi consumido no país. Bom, desde 2014, o IBGE, que é o responsável pelo cálculo do PIB no Brasil, adotou alguns métodos baseados nos conceitos da ONU. Então alguns itens que não eram considerados no cálculo do PIB em outros anos passaram a ser considerados a partir de então. Então, ou seja, itens como pesquisa e desenvolvimento então, fazem parte agora do cálculo. Prospecção e avaliação de recursos minerais também fazem parte do cálculo e aquisições de softwares. Então, esses três itens passaram então a fazer parte do cálculo do PIB a partir de 2014. Esses itens até então eram produtos intermediários, ou seja, eram excluídos do cálculo do PIB. Mas agora, a partir de 2014, então ele passou a ser somado e aí então faz parte hoje do cálculo do PIB. Agora que você conhece um pouquinho já de como funciona o cálculo do PIB, você deve estar se perguntando de onde vêm essas informações. As informações têm três origens. A primeira delas são pesquisas já existentes. Então, são pesquisas que já foram realizadas na indústria, na agropecuária. Então, o IBGE faz o levantamento desses dados que já existem, né? E aí passa a considerar como forma de levantamento de dados. Uma outra forma de coleta desses dados são formulários. Formulários que são entregues ao governo, às empresas, né? Então as empresas preenchem as informações de energia, comunicação, impostos, então são preenchidos esses formulários que o IBGE encaminha para as empresas, para o governo, e são então devolvidos para o IBGE para fazer o levantamento. E um terceiro item, que são as estimativas, né? Então o IBGE, se ele não consegue obter algumas informações, ele faz umas estimativas com base em períodos anteriores, né? Com base em anos anteriores. Então ele estima como que seria o ano atual. O IBGE, com esses dados em mãos, ele vai checar essas informações, se estão corretas ou não. Se caso tiver alguma dúvida, ele vai ligar para as empresas para confirmar ou para o governo. Ele vai confirmar, vai checar essas informações. E aí, então, tendo todos os dados em mãos, ele faz o cálculo, obedecendo a regra dos produtos intermediários, né, para não poder somar, duplicar o cálculo num valor que foi produzido. Então aí ele vai chegar na conta final do PIB. Bom, então como eu comentei, o PIB então ele vai somar tudo que foi produzido, vai chegar num cálculo monetário, né, em valores monetários de quanto que seria a riqueza gerada no país, naquele período de tempo, e aí então a gente chega no resultado final do PIB. É comum às vezes a gente ver em noticiários o PIB sendo mostrado em percentuais. Então, por exemplo, assim, o PIB cresceu 2%, o PIB cresceu 1%, o PIB foi negativo, menos 1%. Esses valores percentuais, na verdade, é um comparativo com períodos anteriores. Quando a gente fala, então, que o PIB cresceu 1%, na verdade é uma comparação com períodos anteriores. Então, normalmente se compara ou um trimestre, né, ou um ano cheio. Então, a gente fala assim, o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre de 2017. Na verdade, ele cresceu em relação ao trimestre anterior, por exemplo. Então, normalmente, a gente vê o PIB em percentual. Então, esse cálculo, quando você vê então, a informação em percentual, na verdade, é um comparativo com períodos anteriores
mostrando que a economia está se evoluindo ou está se retrocedendo. Bom, um dos fatores que influencia o valor final do PIB é o consumo das famílias. Então, quanto mais as famílias consomem, quanto mais elas gastam, mais o PIB sobe. Quanto menos gastam, mais o PIB cai. Então, essa relação de maior consumo, maior PIB, menor o consumo, menor o PIB. Então, esse é um dos principais fatores aí do PIB, né, para a gente ter um resultado positivo ou negativo. E nessa relação, lógico, né, o salário e os juros têm influência também. Então, por exemplo, se mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Se os juros estão mais baixos, né, então fica mais acessível para ela consumir, emprestar dinheiro, financiar, então mais ela gasta também. Então, ou seja, maior o salário e menor os juros, maior o PIB, porque aumenta o consumo. E aí o inverso também é verdadeiro, né? Então, se tem salários menores, se os juros estão muito maiores, a pessoa então acaba consumindo menos, gastando menos e aí o PIB fica menor. Bom, e os juros também afetam as empresas como um todo, né? Porque aí fica mais caro também para as empresas adquirirem máquinas, comprarem, investirem. Então fica mais caro, né? Porque os juros estão mais altos. Então, os juros mais altos eles acabam afetando também os investimentos das empresas. Então, ou seja, isso também acaba contribuindo para a redução do PIB. E aí, se os juros estão mais acessíveis, por exemplo, a empresa investe mais, a empresa contrata mais, e aí então a economia cresce, o PIB também cresce. O gasto do governo também influencia o PIB. Se o governo investe mais em obras, em infraestrutura, ele vai ter que contratar mais pessoas, contratar mais empresas para prestar serviços, comprar materiais. Então, tudo isso, né, os gastos do governo também movimentam a economia e faz então o PIB crescer. E também quando a gente exporta, quando a gente faz a exportação de algum produto, vai entrar em dinheiro no país, então isso também movimenta a economia e faz o PIB crescer. De uma forma resumida, quando o PIB de uma economia está alto, isso daí na verdade é um reflexo do que a economia está muito bem no país. Porque a gente tem mais dinheiro disponível na economia, as pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão comprando mais, e as empresas então vão ter que investir para aumentar a sua produção, vão ter que contratar mais, criar novos parques industriais, aumentar a produção. Então tudo isso vai fazer a economia girar e aí então vai fazer o PIB crescer. As empresas vão tornar-se mais competitivas, e aí então como vai ter maior oferta de produtos, os produtos também vão cair de preço, então vai controlar a inflação, né? O produto não vai ficar caro, vão ficar mais acessíveis para a população, então vão passar a consumir. Então isso tudo vai fazer a economia girar e aí então o PIB vai ficar mais alto. Então tudo isso vai refletir que o país está gerando riqueza, que o país está se evoluindo economicamente. Bom, agora o que afeta o PIB para fazer com que ele não cresça? Primeiramente a infraestrutura do país, ou seja, as rodovias, portos, ferrovias. Então se a gente não tiver uma boa rodovia, uma boa ferrovia, tudo isso dificulta fazer o produto chegar até o consumidor final. Ou seja, se gasta muito com transporte e aí acaba ficando caro o produto ou o produto não chega como deveria chegar ao consumidor final. Então isso, a infraestrutura afeta então o crescimento do PIB. A carga tributária também é um outro fator. A burocracia também dificulta bastante, né? Porque fica mais difícil para o empresário investir, para o empresário se expandir e aí acaba afetando também o desenvolvimento do PIB. Outro fator é a inflação, né? Um fator aí que afeta bastante, que acaba aí dificultando o planejamento das empresas, do governo e também diminui o poder de compra das pessoas. Bom, esses são alguns fatores que eu comentei, lógico, tem vários outros. Comentei alguns só para exemplificar o que afeta o desenvolvimento do PIB. Bom, então é isso. Então se você ficou conhecendo aí como que calcula o PIB, para que serve, né? O que afeta o PIB, como que funciona. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. E fique ligado aí que a gente vai trazer muita coisa legal, muita coisa bacana. Até o próximo!